Bom dia, primeiro ano. Dando continuidade à nossa aula sobre os sofistas, aqui nós vamos conhecer dois exemplos triunfantes do sofismo, desses sofistas, que foi Protágoras e Gorgias. E ambos radicais, e eu não sei se um consegue superar o outro, mas segundo a teoria, vai dizer que Gorgias, ele é o exemplo mais puro dos sofistas. Então, vamos conhecer aqui. Eram homens de muita credibilidade onde estavam. Um foi nascido em Abdera e outro na Magna Grécia, ambos com grande relevância dentro da sociedade. Um foi até convidado a escrever a Constituição. Mas eu acho que nesse momento político, que ambos participavam tão fortemente, por isso que foram tão radicais. E eu imagino que qualquer um de nós que fôssemos hoje escrever alguma coisa, se nós convivêssemos inteiramente dentro de um âmbito político, eu imagino que não seríamos tão diferentes também, não. Mas é uma coisa incrível a maneira com que eles pensam, essa maneira radical da boa retórica, do relativismo, e não nada como sendo absoluto. Essa verdade, não existe uma busca da verdade absoluta. Existe a pura relativação de tudo em detrimento de algo. Se vocês conseguirem entender os sofistas dessa maneira, principalmente Protágoras e Gorgias, vocês não vão ter dificuldade alguma em relação a nenhum dos dois. Então vamos lá, é muito interessante. Protágoras, nascido em Abdera, antiga cidade grega, em 1481 a.C., e ele acabou tendo grande influência em Atenas, no tempo em que estava sendo governada por Péricles. E este acabou sendo amigo pessoal dele. Grande retórico e político, foi chamado a escrever a Constituição da colônia de Túrios e parece ter mostrado um certo ceticismo quanto à possibilidade do conhecimento. Tanto Protágoras quanto Gorgias, viu? Principalmente no que diz respeito até a realidade divina. Protágoras, então, ele foi o autor de uma frase extremamente conhecida e do qual vocês também não podem se esquecer, porque em questão de vestibular cai demais isso aí. A frase dele: o homem é a medida de todas as coisas, das que são, que elas são, e das que não são, que elas não são. Isso nos faz lembrar de alguém, né? Da filosofia pré-socrática, que faz a gente lembrar disso. Então, olha aqui. Esse relativismo apregoava que cada ser humano possui sua verdade e que o mundo é visto segundo a verdade de cada um. E aí, então, ele descarta a possibilidade de haver verdades ou falsidades absolutas, como Sócrates, Platão e Aristóteles depois vai afirmar isso. Então, aqui, o problema do ser e não ser de Parmênides. É isso que eu falei para você. A gente vai se lembrar. O ser é e o não ser não é. Lembra? E aí, isso é bem parecido com alguma coisa voltada para essa questão. Então, o sofista, ele vai argumentar racionalmente, mas abandona o ponto de vista do ser e da verdade, passando a utilizar o ponto de vista dos próprios seres humanos. Dizer que o ser humano é a medida de todas as coisas é dizer que é este quem inventa a verdade e principalmente convence outros seres humanos.
Trata-se, portanto, de dizer o que parece ser e não de conhecer o que realmente é. É até difícil de ouvir, né? Porque fere os ouvidos a gente saber que esses sofistas, eles não estavam em busca da verdade, porque é o seguinte, eles estão analisando o que realmente é o momento político. O que é o momento vivenciado pela Grécia. E aí, eles se convencem disso mesmo. Ele vai falar que ninguém está em busca da verdade. Eles estão em busca daquilo que é para o momento. Se é verdade, é verdade. Se é mentira, então aquilo que é verdade se torna mentira e vice-versa. Por isso que é muito relativo. Mas por quê? O alvo é que vai determinar. Embora o relativismo radical de Protágoras aponte assim para uma perda de conhecimento, ele abre espaço para a criação de convenções com vistas a eliminar possíveis conflitos. Então, ele vai falar que algumas coisas são convencionais, porque daí isso impede de que haja briga em relação a algumas coisas. É lastimável, né? Mas é uma verdade. Gorgias de Leontine. Gorgias nasceu em Leontine, na então Magna Grécia, que hoje é a atual Cilícia, por volta de 484 a.C. Foi professor em Atenas e destacou-se como orador. No campo teórico, acentuou o relativismo de Protágoras, se é que isso ainda tem jeito, né? Ao afirmar que o ser não existe. Se existisse, não poderia ser conhecido. E mesmo que fosse conhecido, não poderia ser comunicado a ninguém. Negava, portanto, a existência, a possibilidade e a expressão de qualquer conhecimento. Uma vez que, segundo ele, as palavras estão no terreno da opinião, que é o doxa, são arbitrárias e nem sempre corresponde ao pensamento que pretendem expressar. Porque vai depender do qual é o alvo, do que eles querem realmente. Imagino que parece que tem uma certa, eu não sei se é pela nossa visão, né? Dá para entender que tem uma certa mágoa quando você coloca dessa maneira o ser e o conhecimento como inexistente. Gorgias é um dos sofistas com quem Sócrates discute no diálogo que é escrito por Platão. Esse diálogo é intitulado como Gorgias. Nele, o personagem Gorgias defende que a realidade é alheia ao discurso. Por esse motivo, restaria ao discurso apenas o papel de convencer os outros e não de alcançar a verdade, sendo por isso necessário dominar a retórica. O discurso, porém, não seria inteiramente irracional e ilógico. Então, agora, qual é o critério, então, que faz o discurso um bom discurso? A oportunidade. Nossa, é muito ruim ouvir isso. Então, toda a arte retórica consiste em se dizer ou não, e em sentido amplo de fazer ou não o que deve dizer ou fazer de maneira oportuna. A interpretação que prevalece é que Gorgias, personagem do diálogo platônico, é o símbolo mais claro do relativismo sofístico, da valorização da erística, da discussão pelo prazer da discussão, em que o desejo de triunfar sobre o adversário prevalece o desejo de chegar à verdade. Em suma,
Como sofistas, a filosofia se transformaria em pura retórica e abandonaria a busca pela verdade. Essa seria recuperada somente em Sócrates, Platão e Aristóteles. Vamos lá na live discutir tudo isso, né? Um abraço.